Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Prosperidade na Prática. Agora que você já sabe a importância do autoconhecimento, já deve imaginar que a maior parte das chaves dessa série vão ser exercícios que vão te convidar a mergulhar em si mesmo ou alguma prática que esteja alinhada à verdade de quem você é. E no episódio de hoje não vai ser diferente. Mas antes de mergulhar em você mesmo e na sua mentalidade, eu preciso te apresentar um conceito para que você vá construindo o raciocínio junto comigo. Afinal, do que se trata a verdadeira prosperidade? E para que você precisa saber disso? Porque para colocar a prosperidade em prática, você precisa entender do que se trata a verdadeira prosperidade. Então, quando você ouve a palavra prosperidade, o que vem na sua mente? Muito provavelmente você automaticamente pensa em dinheiro, patrimônio, sucesso profissional. E embora esses aspectos façam parte da prosperidade, eles não a definem por completo. Prosperidade de verdade é muito mais ampla. É um estado de ser que se manifesta num sentimento de plenitude, de satisfação e de abundância nas diversas áreas da nossa vida: emocional, espiritual, física, mental, afetiva e financeira. Eu costumo dizer que é um estado de ser que desencadeia num estilo de vida onde viver com paz interior, amor, saúde, alegria, liberdade, realização é uma constante, ou seja, faz parte da vida. E por ser um estado de ser, você tem que entender que quem determina este estado de ser é você. Porque justamente se você estiver programado com uma mentalidade, e agora a gente entra realmente no tema desse episódio, onde o sofrimento é normalizado, onde se sentir estressado e ansioso é o natural do seu dia a dia, eu preciso te dizer que o seu estado de ser está bem longe da abundância. Deixa eu te mostrar um esquema para que você entenda como funciona o fluxo da mentalidade nas nossas vidas. De forma prática, o que esse fluxo aqui ao lado nos mostra é que as nossas crenças, ou seja, a nossa visão de mundo, conduzem os nossos pensamentos, que desencadeiam sentimentos, que geram comportamentos, que fazem com que a gente faça escolhas, que produzem resultados. E esses resultados sempre confirmam e reforçam as nossas crenças. E aí se forma um ciclo vicioso. Reflete comigo. A sua maneira de ver a vida, de pensar, leva sempre a você o quê? Sentir as mesmas emoções. As mesmas emoções levam você a fazer sempre as mesmas escolhas, ou seja, aos mesmos comportamentos, que criam sempre as mesmas emoções e essas emoções influenciam os mesmos pensamentos. E assim, a sua biologia, os seus neurocircuitos, a sua neuroquímica, os seus hormônios refletem sempre o que você pensa, como age e como se sente. E como você pensa, age e sente chama-se sua mentalidade, ou seja, você. E isso significa que sua mentalidade atual, chamada você, criou a sua realidade pessoal atual, chamada sua vida. Não seus pais, não seus filhos, não seu chefe e nem suas circunstâncias de vida. Você é o criador da sua realidade. Por isso que um dos princípios da minha metodologia, que eu chamo de método mentalidade próspera, é que a nossa mentalidade cria a nossa realidade. Porque a nossa vida nada mais é do que um espelho que reflete o nosso estado de ser. Guarda isso. E nesse estado de ser entra também a frequência que você vibra. Mas sobre esse assunto a gente vai falar em outra aula. O que eu quero que você entenda agora, nesse momento, é que a única forma de modificar a sua vida é fazer mudanças em quem? Em você. O natural das pessoas é: sai de um relacionamento para outro, de um emprego para outro, pedem aumento de salário achando que isso vai mudar ou resolver suas vidas, né? Vai resolver sua vida financeira, mas todo o ciclo tende a se repetir. Então, você pode fazer qualquer mudança fora de você, aí no seu mundo externo. Mas se você não mudar dentro de você, se você não mudar as lentes pelas quais você enxerga o mundo, que é a sua mentalidade, você sempre vai repetir padrões. E para quê? Porque você, eu e todo mundo está sempre em busca da familiaridade, de reforçar o quem sou eu, que nada mais é do que a forma como eu me reconheço no mundo hoje. Deixa eu te exemplificar para ficar mais claro. Pensa numa pessoa que está sempre focada nos seus problemas, tá? Então são sempre os mesmos problemas, dia após dia.
ela está disparando os mesmos circuitos neurais no cérebro todos os dias. Ela não está consciente de que está fazendo isso. Ela apenas está agindo no modo automático de quem ela é, né? Do modo dela, eu sou, e repetindo seus pensamentos, sentimentos e comportamentos como faz todos os dias. Essa pessoa, como eu já disse, ela não tem consciência disso, mas ela está à espera que o sentimento de infelicidade que ela sente todos os dias atinja o seu corpo. E no momento, então, em que ela pensa nos problemas de sempre, da mesma forma de sempre, ela aciona o circuito neural de sempre, que dispara os hormônios de sempre. Então, ela sente a infelicidade no corpo. E aí, de uma forma inconsciente, essa pessoa diz: ai, agora eu tô normal. E esse ciclo nada mais é do que uma pessoa condicionada a esse tipo de pensamento, que gera esse tipo de sentimento, que gera essa sensação de quem eu sou. Diz, agora eu tô sendo eu mesma. E certamente todo esse estado de ser leva essa pessoa a sempre fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos resultados. E ela acha que a vida é assim, que se sentir infeliz é o seu estado normal de ser. Então, ela está conformada. E por isso que é tão difícil mudar a mentalidade. Eu conheço pessoas que dizem que ser infeliz é seu estado normal, que se sentir mal na sua própria pele é o seu estado normal, que viver ansiosas é seu estado normal, e todas as experiências de vida dessas pessoas confirmam esse sentimento. E quando essas pessoas estão se sentindo um pouco melhor, acontece algum evento na vida, seja uma briga com o companheiro, um conflito com o familiar, um conflito no trabalho, alguma coisa ruim acontece e ela volta para aquele estado onde ela reconhece ser ela mesma. Você tá me entendendo? É um estado que não é bom de se estar, mas é onde eu me sinto eu mesma. E eu vou te dizer que basta um pensamento, um sentimento, uma memória, uma emoção, um estímulo e uma resposta para iniciar o processo de condicionamento. Então, esse sentimento de quem é você, que lhe é familiar, não necessariamente é você realmente. E certamente não é. É apenas resultado de um condicionamento. Algo que você pensou, sentiu, viveu, que foi reforçado durante sua vida inteira. E com essa informação, eu quero que você desperte e se dê conta de que você pode mudar a qualquer momento. Basta ter, claro, a disposição para isso. Porque para a gente mudar, a gente precisa ser mais forte do que esses pensamentos, emoções que estão armazenadas no nosso cérebro e tatuadas no nosso corpo como se fosse uma assinatura química mesmo. E isso é um programa mental, né, que se forma através dos hábitos. Isso significa dizer que através da sua rotina, o seu corpo literalmente te arrasta para viver sempre as mesmas experiências. Então você acha que é você, quando na verdade você perdeu o seu livre-arbítrio para uma programação. E agora você vive no piloto automático e cria uma vida completamente previsível. Por quê? Para continuar tendo a vida que você tem agora, estando satisfeito ou não com ela, basta continuar repetindo os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos dia após dia, como você tem feito nos últimos anos, não é mesmo? E então, dominar a mentalidade significa você identificar esses programas que estão disfarçados de você e determinando aquilo que você chama de sua vida e modificar aquilo em você que leva você a viver uma vida diferente daquela que gostaria de estar vivendo. E isso que eu tô falando agora serve tanto para pessoas que estão insatisfeitas geral com suas vidas, ó, não gosto de nada na minha vida, ou para pessoas que estão insatisfeitas com apenas um aspecto da sua vida, seja ele profissional, seja na saúde, seja em relacionamentos, seja no aspecto financeiro. Num atendimento que eu fiz, a minha cliente estava me dizendo que estava conformada com a sua vida e com ela mesma. E me desculpa, mas estar conformada é bem diferente de estar satisfeita. E ela me disse que não tem grandes ambições para a vida, inclusive financeira. E aí bastou 5 minutos para eu saber boa parte das crenças dela sobre o dinheiro. Durante essa sessão, ela disse que não queria muito dinheiro, mas queria ter a liberdade de fazer tudo o que ela quisesse e queria ter o suficiente para não se preocupar na hora de pagar contas. E aí ela completou dizendo, por exemplo, eu não preciso viajar de primeira classe.
E então, nesse momento, eu questionei ela. Eu falei: se o valor das passagens custasse o mesmo e você pudesse escolher viajar na econômica ou na executiva, qual você escolheria comprar? E ela, na hora, levou um susto e respondeu: claro que a executiva. Então, gente, diante disso, acompanha aqui meu raciocínio. Eu não preciso de muito dinheiro, mas eu quero liberdade para fazer tudo o que eu quiser e ter o suficiente para pagar minhas contas e não me preocupar. Para mim está ok viajar de econômica, mas se custasse o mesmo valor, eu preferia viajar na executiva. Claramente aqui há uma questão, uma divergência entre o que eu tenho, o que eu realmente gostaria e o que eu me permito viver na vida, que está ligada à questão de autoimagem e ao merecimento. A questão é o que você acha que merece, ou seja, o quanto você se permite viver o melhor, qual é o seu senso de valor e o quanto você está disposto a colocar energia em mudar. Porque sabe aquela pessoa que eu dei o exemplo, que sente o sentimento de infelicidade, ao qual ela estava condicionada a sentir todos os dias? Essa pessoa pode ser você. E o sentimento pode ser ansiedade, estresse, raiva. E você está condicionada a experienciar esse sentimento na área financeira, nos relacionamentos, na vida profissional, na saúde. E nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas como eu faço para dominar a minha mentalidade? Identificando a sua programação mental. Esse é o primeiro passo. E depois enfraquecendo essa programação, ou seja, parando de retroalimentar, quebrando esse circuito com pequenas mudanças de hábito e de rotina. Então são mudanças na sua forma de se comportar, na forma de responder às situações, saindo do modo automático, se observando, né? Ou seja, a gente volta lá para o episódio 1, focando no autoconhecimento, se observar, estar consciente de si. Porque a partir do momento que você está consciente, se observando, você está fora do piloto automático. Você já não está mais vivendo no piloto automático. Ou seja, conscientemente você vai dando novos comandos e enviando para o seu cérebro novas informações que vão ativar novos circuitos neurais. E esses novos circuitos neurais, quando repetidos com consistência, se tornam mais fortes do que os antigos. E é assim que uma nova realidade interna, uma nova programação interna começa a ser construída. E com o tempo, ela inevitavelmente vai refletir na sua realidade externa. Você começa a pensar diferente, e pensando diferente, você sente diferente. Sentindo diferente, você age diferente. E agindo diferente, você cria resultados diferentes na sua vida. Esse é o caminho da transformação verdadeira. Não é mágica, é escolha, é decisão, é repetição consciente. Eu sei que esse episódio está cheio de informação e promove bastante reflexão. Informações que talvez você nunca tenha tido contato antes. Mas nesse momento eu vou liberar a chave para que você coloque tudo o que você aprendeu aqui em prática. Vamos lá. Você vai responder a 2 perguntas, que são essas. Quais são os pensamentos e sentimentos que mais ocupam a minha mente no meu dia a dia? Se observe e escreva quais são esses pensamentos. Passe alguns dias se observando. Pergunta 2. Que tipo de situações têm se repetido na minha vida, sejam elas agradáveis ou não? Essas perguntas servem para você se observar e começar a tomar consciência dos seus pensamentos e sentimentos e assim identificar a sua programação mental. E no mais, nos vemos no próximo episódio.